A galera da sua escola, da sua faculdade ou do seu trabalho sabem que você guarda o sábado? Durante a minha infância eu mudei muito de escola. Estudei em escolas adventistas, escolas públicas, escolas católicas, várias delas, na verdade dezenas. E às vezes eu sentia que em cada escola eu tinha que me comportar de uma maneira diferente. Na escola adventista, por exemplo, eu me sentia mais à vontade porque todo mundo ali entendia o meu estilo de vida. Já nas escolas públicas, católicas, eu sempre tive que dar uma explicação sobre o meu estilo de vida. Muitas vezes sendo até mal interpretado ou até discriminado por não fazer certas coisas que os meus colegas de classe faziam. Sexta-feira, por exemplo, a gente começava cantando o hino nacional e rezando Ave Maria, e eu tinha que orar o meu Pai Nosso bem baixinho ali para ninguém escutar que era diferente, eu tinha vergonha. Teve uma escola que estudei que eles literalmente me trancaram na sala de aula na hora do intervalo e dividiram todos os materiais que eu tinha na mochila entre eles, simplesmente porque eu não queria fazer parte da gangue deles. Meu irmão, já sofri bullying nessa vida. Se já. Por esses e outros motivos que professar publicamente a minha fé nesses ambientes era muito desafiador, muito mais do que se eu simplesmente decidisse me esconder diante dessas pessoas. Muitas vezes é isso que as pessoas fazem, por medo, por preguiça, por vergonha, elas se escondem, sabe? E não expressam suas ideologias, suas opiniões, se tornando apenas mais um no meio da multidão. Sabe aquela expressão famosa, não fede nem cheira? Eu queria aplicar isso ao cristianismo. Você é um cristão não fede nem cheira? Na lição de hoje eu quero te levar a refletir sobre que tipo de cristão você tem sido quando não está dentro da igreja. Uma das coisas que os israelitas estavam fazendo muito errado era exatamente isso. Eles cumpriam os rituais, as cerimônias que lhes eram exigidos, mas depois que acabava o jejum, a adoração, eles não viviam uma vida consagrada. Os grandes personagens da reforma como Lutero, Calvino, entre outros, estudaram em universidades públicas. Lá eles iniciaram vários movimentos de defesa das escrituras, como uma única regra de fé, de prática religiosa, fizeram um auê lá, sabe? E eu fico pensando, qual a coragem que eles tiveram, qual a força que eles tiveram, a audácia deles em fazer a diferença mesmo no meio dessas instituições. Eles literalmente fediam para os que se incomodavam com a mensagem deles e cheiravam para aqueles que eram abençoados com as bênçãos que fluíam deles. Depois desses reformadores vieram os valdenses, por exemplo, que eram cristãos que eram forçados a fugir para as montanhas para professarem a sua religião com segurança. Muitos, inclusive, dos jovens valdenses passavam um dia decorando textos bíblicos e costurando esses textos dentro das suas roupas. Depois de algum tempo, eles se matriculavam em universidades seculares e dedicavam a vida lá como missionários dentro daquelas instituições. Aqui tem coragem. Mais do que as cópias da Bíblia que eles carregavam na roupa, o que eles pregavam era a maneira como eles se comportavam. E esse era o maior testemunho. Todo mundo naquelas escolas percebiam que eles eram diferentes, no bom sentido da palavra. Eles não se envolviam em brigas e discussões desnecessárias e muitos deles inclusive guardavam o sábado. Isso mostra que para testemunhar, você não precisa nem mesmo falar. Deus criou Adão e Eva e instituiu duas coisas lá no Jardim do Éden: a família e o sábado. Anote isso aí que isso é fundamental. A família, ela foi criada como célula-mãe da sociedade e o sábado como um dia de descanso e adoração. Tudo que a gente vê hoje na sociedade é diretamente influenciado por esses aspectos. A família, por exemplo, ela é a base da sociedade. Tudo que a gente tem geralmente é influenciado pela família que a gente vem, pelos conceitos, pelos aprendizados e inclusive também pelas dificuldades que enfrentamos. Os governos, as instituições, organizações, empresas, tudo. A maneira como todos esses órgãos são liderados é definido pelo ambiente e a família da qual as pessoas que lá trabalham vieram. Se essas pessoas vêm de uma família que tem princípios, que tem ética, elas com certeza vão desempenhar sua função com padrões exemplares e de honestidade. Agora, se elas vêm de uma família desestruturada e sem princípios éticos e morais, provavelmente elas vão ter mais dificuldade com princípios e com valores. Infelizmente, a entrada do pecado no mundo desvirtuou as nossas relações. O esquecimento do sábado como dia de descanso, por exemplo, fez com que as famílias tivessem menos oportunidades de comunhão, de relacionamento. O resultado disso foi um distanciamento das relações. Pessoas que moram na mesma casa, familiares, pais, filhos que não convivem juntos, não se relacionam. Deus estabeleceu o sábado para que os seus filhos, as suas famílias, pudessem experimentar um pouco do estilo de vida do Éden. Êxodo 31, verso 13 diz assim: "Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica." Deus intitulou o sábado como o dia dele e nós devemos fazer como ele mandou. Não adianta escolher um dia aleatório e designar ele como sendo o seu dia de descanso. Não. Foi isso que Caim fez quando decidiu oferecer como oferta lá no altar o que lhe era conveniente. Deus espera que nós guardemos o sábado como um tesouro e não como uma obrigação que a gente tem que cumprir. O sábado também é um sinal entre Deus e o seu povo. Um sinal que nos remete à criação
e ao plano da salvação. Deus deixou claro que o sábado deveria ser guardado geração após geração, ou seja, é algo que deveria e deve ser passado de pai para filho. O sábado é um dos principais fundamentos educacionais ensinado pelos pais. Isso não significa que devemos apenas guardar os mandamentos do sábado no sábado. Não, mesmo trabalhando, estudando e fazendo seja lá o que você fizer durante a semana, devemos viver dentro dos nossos princípios diariamente. Se você só viver o sábado no sábado, como as pessoas do seu dia a dia vão conhecer o Deus que só vive em você no dia que você está longe deles? Seja honesto, seja diferente, seja reverente todos os dias da semana. Resumindo então, primeiro, seja cristão todos os dias da semana, não só no sábado. Segundo, ensine os seus filhos a respeito do sábado, a respeito da criação. Terceiro, suas atitudes testemunham por você. Deixe elas falarem mais alto do que as suas palavras. Se você percebeu nessa lição que você está na lista de cristão que não faz influência, que não faz diferença, que não fede nem cheira, ainda dá tempo de fazer algo a respeito disso. Comece hoje a se expor mais no seu trabalho, na sua escola. Viva uma vida tão semelhante à de Cristo que gere perguntas na vida das pessoas. Seja cordial, seja educado com as pessoas que têm contato com você. Faça mais do que elas esperam que você faça. Ande uma segunda milha. Ofereça um ombro amigo. Se posicione contra o bullying e dê suporte a alguém que esteja sofrendo discriminação e preconceito. Não tenha medo de se posicionar. Você vai salvar muitas vidas fazendo isso. Já nas escolas públicas e católicas, eu sempre que... E dividiram todos os meus... meu irmão, já sofri bullying nessa vida. Ah, sim, já. Os grandes personagens da Reforma, como Lutero, João Calvino, Zung... Foi isso que Caim fez quando decidiu ofertar nota...